político que tem apenas uma meta de eleição, uma meta de ganhar de qualquer forma a política. Nós temos princípios, nós temos valores e nós temos uma história que nos conduz e que nos orienta a servir ao povo brasileiro. É o partido que se diferencia porque pensa a política. E é muito importante que a gente pense a política. Muito se tem falado da política. E é lógico que em todas as atividades tem aqueles que fazem a boa política e tem aqueles que não fazem. Mas isso não quer dizer que a política não seja uma grande atividade. Ela, aliás, conforme nos ensina Aristóteles, a política é a maior das artes, porque ela lida com o bem comum e ela dá a possibilidade de a gente mudar a sociedade, as relações que temos na sociedade. E as relações da sociedade brasileira sempre foram muito injustas. Neste ano, nós comemoramos 120 anos da República, quando no Brasil foi proclamada a República. 121 anos da abolição da escravatura. A República foi proclamada por aqueles que eram antirrepublicanos e que proclamaram para continuassem no poder. A abolição da escravatura, ela foi feita de uma forma muito injusta. Não é que a abolição ela é justa, a abolição, mas a forma como o Brasil construiu a abolição foi muito injusta, porque criou a lei do sexagenário. Então, um escravo com 60 anos, naquela época, no século XIX, ele não tinha mais forças para trabalhar, nem tinha para onde ir. Era para não ser um peso para o patrão, não ter que alimentar mais aquela boca, nem se responsabilizar por aquela vida. Veio a lei do ventre livre, e como é que a mãe escrava tem um filho livre? Quando houve a abolição, abriram as portas e disseram que eles eram livres. Livres para trabalhar aonde? Livres para morarem aonde? Aonde iam construir a sua economia? Nesses 120 anos de República, nós temos muitos anos de ditadura. Ditadura onde, e normalmente os períodos de ditadura, eles combinam quando o povo começa a se acender na política, começa a entender como é o jogo, não só o nacional, mas o internacional, o jogo do poder, o jogo daqueles que querem sempre tudo do Estado para o lado deles e os que têm pouco nada. Aí fecha-se o país e existem ditaduras no país. Nós conquistamos a liberdade há 30 anos, com a anistia. A liberdade da volta dos nossos exilados e presos políticos, da soltura dos presos políticos. No entanto, ainda era um governo general. E o general só saiu do palácio em 1985. Portanto, nós temos 29 anos de abertura política. E não se sai de um regime onde há um grande fechamento para a liberdade, sem que o ranço da ditadura tenha deixado um grande rastro de pessoas que deixaram de se interessar pela política, pessoas que tinham medo que seus filhos participassem da política, porque podiam desaparecer, podiam morrer, e a atividade política, para ela começar a ser efervescente e servir a nação brasileira, demorou muito tempo. E neste século XXI, que é o século que eu acredito das políticas sociais e que a gente tem que lutar por ele, nós começamos a conhecer a abertura política para o povo brasileiro. Quando eu falo política, porque a política é a forma como você enxerga a economia do país, para onde a economia vai e quem ela vai incluir naquela economia, se muitos ou se só uma parte daqueles que ganharam sempre o patrimônio nacional. E é por isso que essa noite, para mim, é uma noite de festa, porque estamos numa quinta-feira, a Casa Legislativa do Cabo cheia de gente,
para que a gente construa uma política de verdade com P maiúsculo, uma política que a gente compreenda qual é o jogo daqueles que gostam de prometer nas vésperas da eleição, mas não querem ter compromisso com a luta e as necessidades e as carências da nossa gente. É preciso que a gente compreenda quem está lutando por aquilo que a gente quer e como a gente pode se integrar a essa luta para contribuir para que a nossa vida e a vida dos nossos filhos, dos nossos netos, a vida dos nossos companheiros e companheiras seja uma vida muito mais digna e muito mais justa. É a política que dá essa possibilidade. É a política que traz o desenvolvimento, é a política que vende. A gente tem um exemplo.